O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos dá ocasião de refletirmos sobre muitos pontos. Nós estamos aqui naquele diálogo ainda de Jesus com aqueles que nele acreditaram. Esse ponto é importante. Isto é, o Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho de ontem. Então Jesus está falando com judeus que tinham acreditado nele, mas que tinham apenas uma fé superficial. Então, continua o diálogo desde ontem. Então Jesus vai dizer: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. E Jesus começa a falar de si mesmo. E Jesus fala de si mesmo de uma maneira tão grandiosa que os judeus não estão dispostos a aceitar. Como que dissessem: como assim? Estás falando de ti desta maneira? Versículo 53. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? E Jesus responde no versículo 54: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale de nada. Quem me glorifica é o meu Pai, que vós dizeis que conheceis, mas eu o conheço. E se eu dissesse que não o conheço, eu seria um mentiroso. Então Jesus diz: tudo isso que eu estou dizendo porque eu ouvi do Pai, e tudo isso que eu digo é o Pai, a quem eu conheço, que diz a respeito de mim. E se eu dissesse o contrário, eu seria um mentiroso. Isto é, Jesus, a humildade, ela deve estar fundamentada na verdade. Jesus está dizendo aquilo por humildade, porque a humildade e a verdade andam de mãos dadas. Então Jesus não poderia dizer algo de diferente a respeito dele, mesmo que aquilo que ele está dizendo pudesse ser compreendido como uma afirmação orgulhosa, uma afirmação soberba de si mesmo, quando Jesus se coloca
acima de Abraão. O que é que isso tem a nos ensinar? Isso aqui eu vou apenas fazer uma menção e seguir em frente, porque ainda não é o ponto a que eu quero me ater hoje. A humildade está fundada na verdade. Às vezes, nós temos receio, por exemplo, de dizer com clareza, com humildade, mas com clareza, que a única igreja verdadeira, fundada por Cristo, é a Igreja Católica. E nós achamos que se dissermos isso, nós seremos presunçosos, soberbos, orgulhosos, dizendo que a Igreja Católica é a melhor. Mas se nós dissermos o contrário, nós seremos um mentiroso. Por quê? Porque nós cremos profundamente que a Igreja Católica foi fundada pelo próprio Cristo. Ora, se isso é verdade, e ela tem algo de único, que nenhuma outra tem. Ela é a igreja do próprio Deus que se fez homem. E aqui nós podemos fazer todos os outros desdobramentos. Então, a humildade que se encontra na verdade. Jesus diz: eu sou maior do que Abraão. E Jesus diz isso com toda a humildade. Então, de nós não termos esse receio de desagradar a mentalidade politicamente correta, que para estar em harmonia está disposta a sacrificar até a verdade. Quando nós dizemos com toda a clareza, com todo o respeito, mas com toda a clareza: olha, isso é pecado. Mas as pessoas dizem que é virtude. Mas se eu dissesse que isso era virtude, eu seria um mentiroso. Então o católico vai sempre dizer que as práticas homossexuais são pecado, que o sexo fora do casamento é pecado, que o aborto é pecado, é mau. E se dissermos o contrário para sair bonito na fotografia lá fora, nós seremos mentirosos. Então Jesus não estava aqui preocupado na sua imagem. Ele sabia que se ele se dissesse maior do que Abraão, os judeus que começaram a nele acreditar botariam um pé para trás. Mas Jesus, ele estava na verdade e não para agradar a plateia que o assistia. Pois bem, é um primeiro passo que deve nos fazer refletir quantas vezes nós, para não entrar em atrito, não entrar em atrito com as pessoas, nós sacrificamos a verdade. Que cada um aqui aplique nos contextos particulares da sua vida. Pois bem, mas continua no versículo 26, 56, João, capítulo 8, versículo 56, Jesus diz: vosso pai Abraão viu o meu dia e ele se alegrou. E é neste ponto que eu quero agora me ater. Como assim? Como é que Abraão, que viveu tantos anos antes de Jesus, séculos antes de Jesus, como é que Abraão, que não conheceu historicamente Jesus, como é que Abraão viu o dia de Jesus e se alegrou? Se alguém chegasse para você e perguntasse o que isso significa, que Abraão viu o dia de Jesus e se alegrou. Vamos lá. Primeiramente, nós iremos aqui nos perguntar: que dia é esse? Que dia é esse que Abraão viu e se alegrou? Aqui é mais ou menos fácil. É o dia da ressurreição. O que Jesus está dizendo é que Abraão viu o seu dia
qual é a antífona do salmo da manhã da ressurreição? Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. É o grande dia, é o dia da ressurreição. Pois bem, então Jesus está dizendo que Abraão viu o dia da ressurreição e se alegrou. Tudo bem, nós compreendemos agora em que consiste o dia, mas parece que não ajudou muito. Como é que Abraão, que não conheceu Jesus historicamente, como é que ele viu a ressurreição de nosso Senhor? Pois bem, São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 4, no versículo 18, São Paulo fala de que Abraão viu de uma maneira prefigurada a ressurreição de Cristo no nascimento de Isaque. Romanos, capítulo 4, versículo 18, diz que Abraão, esperando contra toda esperança, teve fé e se tornou pai de muitas nações. Não vacilou na fé, embora reconhecendo o seu próprio corpo sem vigor, pois tinha quase 100 anos, e o seio de Sara igualmente amortecido. Ante a promessa de Deus, não vacilou, nem desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Isto é, Abraão, embora tivesse o corpo morto, e Sara também, porque ambos já eram avançados em idade, eles acreditaram na promessa de Deus. E diz São Paulo, isso é de uma maneira prefigurada, imperfeita, mas é de uma maneira prefigurada uma fé na ressurreição de Cristo, de que Deus é capaz de tirar a vida da morte, de que Deus era capaz de tirar a vida de corpos mortos, porque Abraão usa até uma expressão muito forte quando diz: o meu corpo morto e a minha esposa acabada como está. É essa a expressão que ele usa para Sara, e que eu sempre digo e as mulheres não gostam, mas Abraão diz: ela está acabada, ela está velha, e eu estou morto. Abraão tinha 99 anos, quer dizer, como é que eu vou ter um filho com essa idade? Mas porque Deus prometeu, Abraão acreditou. Então, meus santos, percebe que de alguma maneira nós precisamos estar fundamentados nesta fé de Abraão, que porque acreditou no humanamente impossível, ele, de uma maneira prefigurada, ele estava vendo o dia de Cristo e com ele se alegrando. Um segundo evento que mostra essa realidade é a leitura de hoje, retirada do livro do Gênesis, capítulo 17. Se nós quando Deus faz um pacto com Abraão e institui a circuncisão. Se vocês pegarem alguns versículos, alguns capítulos antes, no capítulo 15, diz que Abraão, tudo bem, Deus prometeu, Abraão acreditou, só que Deus demorou a cumprir. E diz que os anos se passaram e Deus não tinha ainda cumprido a sua promessa. E diz que Abraão, então, numa noite, desanimado, ele pergunta para Deus: Senhor, e o que eu tenho para mim? Eu deixei tudo, eu deixei a minha parentela, eu deixei as minhas terras, eu deixei a minha nação, eu fui para onde tu ia me indicar, e até agora eu não tenho nada. E Deus promete que dará a Abraão uma posteridade como as estrelas do céu e a areia do deserto. E diz que Abraão acredita novamente, ele renova a sua fé na provação, na dificuldade,
quando parecia que Deus estava distante, Abraão renova a sua fé, e Deus então renova a aliança com Abraão, instituindo a circuncisão. É a leitura de hoje. Nós ouvimos: eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações. Ele não tinha nenhum filho ainda. Tu serás pai de uma multidão de nações, e tu não te chamarás mais Abrão, mas Abraão. Deus muda o nome dele, Deus institui a circuncisão, porque eu farei de ti pai de uma multidão de nações, farei crescer tua descendência infinitamente, farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti, estabelecerei minha aliança entre mim e ti, entre os teus descendentes, para sempre uma aliança eterna, para que eu seja o teu Deus e o Deus dos teus descendentes. Guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Aí termina aqui no versículo 9, mas se vocês pegarem lá no livro do Gênesis, no versículo 10, Deus dirá: todo homem entre vós será circuncidado, e esta será o sinal da aliança. E diz que Abraão acreditou que Deus iria cumprir a sua promessa, e isto era uma maneira de Abraão participar do dia do Senhor, quando Deus faz o inaudito, quando Deus ressuscita o seu filho e cumpre a sua promessa. O mesmo São Paulo vai falar de um outro dia que faz com que Abraão creia na ressurreição, mesmo sem a ter visto historicamente falando. Vocês vão ver agora na carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 17, Hebreus capítulo 11, versículo 17, vai dizer: foi pela sua fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque, seu único filho. Resumindo, fazendo de uma história longa uma história curta, Deus, depois de muito tempo ter prometido a Abraão um filho, Deus deu Isaque, que Abraão já tinha por tanto tempo esperado. Quando Isaque está crescido, é interessante, a gente sempre vê nas imagens, nos quadros, na arte, a imagem de Abraão velho e do seu filho Isaque, um menininho, Só que a gente não sabe a idade de Isaque. Imagine, Flávio Joséfo, que é um antiquíssimo historiador, diz que Isaque tinha 25 anos. Porque vocês vão ver, a Sagrada Escritura não fala a idade de Isaque. Seja como for, ele não era um menininho de 7 anos. Era no mínimo um rapazinho. Pois bem, diz então que quando Abraão está feliz com o seu filho, parece que agora a vida está tranquila, parece que agora eu posso descansar. Deus vem com a outra prova. Abre parênteses. Por esses dias, eu estava conversando com um padre, um amigo meu, que eu não vou dizer o nome, vocês vão morrer de curiosidade, e esse padre dizia assim: olha, eu estou até com medo de Deus. E eu perguntei: por quê? Ele está nos concedendo tantas graças que eu não sei o que vem por aí. E eu ouvi aquilo e entendi, isto é, quando algo difícil se aproxima na nossa vida, Deus misericordiosamente vai nos concedendo sinais do seu amor, para nos fortalecer a fé, de modo que quando a provação vier, fortalecidos na fé, nós não sucumbamos. Deus vai nos fortificando na fé, para que quando vier a provação, nós não duvidemos do seu amor. Então esse padre dizia: eu estou até com medo, que ele está mostrando tanto o amor dele, que deve vir coisa por aí.
E eu fiz o sinal da cruz. Digo, crê em Deus Pai, Jesus, misericórdia. Então, imagine, Deus vai mostrando o seu amor a Abraão. Deus cumpriu a promessa. Abraão velho, Sara velha, Deus deu um filho, Deus deu Isaque, e o menino cresceu, e o menino ficou bonito, e o menino já estava taludinho, graúdo, e aí vem uma outra provação. Deus pede um menino, me dá o teu filho. Imagine, meus santos, ele esperou tanto por aquela graça, e Deus permite essa provação, me dá o menino, que você ama tanto, e diz que Abraão deu, porque Abraão sabia que Deus daria um jeito, mas Deus não negaria todas as promessas que ele fez no passado, que afinal de contas não tinha ainda se cumprido, porque ele não tinha ainda muitas nações, ele tinha apenas um filho. Então retornemos aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 17, já li, versículo 18, depois de ter recebido a promessa e ouvido a palavra, uma posteridade com teu nome te será dada em Isaque. Deus pede Isaque, mas ele, Abraão, estava ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém dentre os mortos. Assim ele conseguiu que seu filho lhe fosse devolvido. Então Deus pediu, eu darei, porque Deus é poderoso, e se Ele quiser, Ele vai até me dar o meu filho depois de morto, Ele vai até ressuscitar o meu filho, diz o autor da carta aos Hebreus. E aí, Ele não receia, nem por um minuto, sacrificar o seu filho, porque Deus estava pedindo. E Jesus diz, no Evangelho de hoje, Abraão viu o meu dia, e nele se alegrou. Meus irmãos, o que é que isso deve nos ensinar? De que nós não podemos perder de vista o nosso, ou melhor, o dia do Senhor. Se nós nos esquecermos que existe para nós um dia, o dia do Senhor, nós iremos sucumbir nas nossas provações. Então não perder de vista de que Deus nos ama, não perder de vista de que Deus é fiel, não perder de vista de que existe a ressurreição, uma vida nova, perfeita, infinita, gloriosa para todos nós, de modo que quando vierem as dificuldades, quaisquer que sejam, nós teremos em vista o dia do Senhor, como Abraão teve, e aí nós poderemos cantar, como cantaremos na manhã da ressurreição: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Está doente? Este é o dia que o Senhor fez para nós. Isto é, se Deus não me der a saúde neste mundo, Deus me dará no outro, mas a saúde me será dada. Você está esperando muito uma graça, se Deus não conceder como você pedir, Deus concederá de uma outra forma, mas Deus concederá. Abraão também não sabia que Deus providenciaria um cabrito preso pelos seus chifres, de modo que ele não precisaria sacrificar o filho, mas aquele cabrito, ele não sabia, ele só sabia o quê? Deus providenciará. Não foi isso que ele respondeu a Isaque, quando Isaque diz: meu pai, Isaque carregando a lenha, lembrando Jesus carregando a cruz, Isaque diz: meu pai, nós temos aqui a lenha para a fogueira e o cutelo, a faca para o sacrifício, onde é que está o cabrito? E diz o quê? Que Abraão olha para o seu filho, podemos imaginar o seu coração estremecer, e responde: Deus providenciará. Ele não sabia o que estava dizendo, mas sabia em quem ele estava esperando, e que Deus não iria decepcioná-lo para sempre. Os que esperam no Senhor
renovam as suas forças. Então é isso, meus santos, que nós precisamos ter em vista o dia do Senhor e pedir a Deus que aumente no nosso coração a fé, para que assim como Abraão viu o dia de Jesus e se alegrou, nós vejamos o dia do Senhor e nos alegremos, porque senão nós iremos ficar mergulhados nas nossas dores, nas nossas doenças, nas nossas tristezas, e não iremos nos alegrar com aquele dia que o Senhor preparou para nós, para que nós nos alegrássemos e nele exultássemos. Peçamos, meus santos, peçamos a intercessão de Santo Abraão, para que a nossa fé cresça cada vez mais no dia do Senhor, porque se assim não for, preparar-se para a Semana Santa é preparar-se para um velório. Se nós não temos em vista o dia do Senhor, a Semana Santa é uma semana tenebrosa, é uma semana horrível, é uma semana simplesmente lacrimosa. Não, a Semana Santa tem treva, mas no terceiro dia a luz vencerá. A Semana Santa tem lágrima, é uma semana lacrimosa, tem lágrima, mas no terceiro dia o Senhor enxugará toda lágrima. A Semana Santa tem morte, mas no terceiro dia a vida vence a morte. Então peçamos a Deus, por intercessão de Santo Abraão e da Virgem Santíssima, que a fé no terceiro dia, no dia do Senhor, cresça cada vez mais no nosso coração, para que, mesmo em meio às dificuldades, nós nele nos alegremos e nele exultemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.